Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos retomar o assunto sobre tabela periódica. Antes de mais nada, eu gostaria de falar para vocês que a tabela periódica não é uma tabela que vocês precisam decorar, precisam saber tudo que tem lá na tabela periódica. A tabela periódica, ela é uma tabela de consulta, então é para vocês consultarem, para vocês observarem o que tem lá naquela tabela, mas vocês precisam saber algumas coisas importantes, e é isso que eu vou rever com vocês. Vocês já viram alguns vídeos sobre a tabela periódica, mas hoje a gente vai explicar alguns detalhes, surgiram algumas dúvidas, e a gente resolveu explicar um pouquinho para vocês sobre isso, tá ok? Então, antes de falar sobre a tabela periódica, eu vou falar para vocês sobre os átomos, certo? Então, o que são os átomos? Então, o átomo, ele vai ser uma representação química do elemento. Então, o elemento químico, ele vai ter no interior, né, da parte onde ele está colocado, ele vai estar aqui com as suas características no núcleo formado de prótons e de nêutrons. Então, aqui no centro, você vai ter prótons e nêutrons. Esses prótons e esses nêutrons, eles vão ser responsáveis por manter o equilíbrio elétrico do elemento, do átomo. Então, eles vão estar aqui no centro, que a gente vai chamar de núcleo, olha o nome dele aqui na segunda figura. E ele vai estar exatamente alternado com os prótons e os nêutrons. Os prótons, ele tem carga elétrica positiva, como vocês estão vendo aqui, um mais. Então, significa dizer que ele tem carga elétrica positiva e os nêutrons não têm carga elétrica. Então, isso aí é uma característica que a gente vai ter para o núcleo. Então, formado de prótons e formado de nêutrons, sendo que os prótons é positivo e os nêutrons não têm carga elétrica. A organização no núcleo entre os prótons e os nêutrons é de alternado, então eles vão se alternando. Então, por isso que vocês estão vendo aqui bolinhas azuis e vermelhas nessa primeira figura, e nessa terceira figura você está vendo em vermelho e amarelo. E ele colocou exatamente os prótons separados uns dos outros através dos nêutrons. Então, você vê que as bolinhas amarelas, elas separam as bolinhas vermelhas, para que elas não fiquem próximas. Então, esse é um dos objetivos do nêutron, está aí no núcleo. Ao redor do núcleo, nós vamos ter o quê? A eletrosfera. Então, são órbitas, então são essas elipses que vocês estão vendo aqui, cheias de bolinhas, e essas bolinhas, elas vão representar, nas três figuras, os elétrons. Os elétrons, eles têm carga elétrica negativa, e eles são atraídos pelo núcleo, pela carga positiva do próton, e vice-versa. Então, tanto o próton atrai o elétron, como o elétron atrai os prótons. Então, as cargas positivas e negativas, elas se atraem. Então, os opostos se atraem. Por isso que eles vão estar aí nessa órbita, né? Eles vão estar em movimento ao redor do núcleo, sendo atraídos pelo núcleo, pela parte positiva do núcleo. Então, cada camada dessa aqui, que vocês vão ver aqui nessa figura 3, né, nessa terceira figura aqui, cada camada dessa ela é representada por uma letra. Camada K, que é a primeira camada, L é a segunda, M é a terceira. Essa é a representação aqui. Mas essas camadas, elas podem chegar até no máximo 7. Então, nós vamos ter aqui 3, representação de 3 camadas, mas a gente pode representar até 7 camadas. Então, vai ser K, L, M, N, O, P e Q. Então, pode chegar até a camada Q. Cada camada vai ter um valor máximo de elétrons que ele vai suportar, que ele vai comportar. Então, isso também vai ter uma regra, que a gente vai ver depois. E essa quantidade de elétrons, ela vai estar, né, quando o elemento estiver eletricamente como a gente pode dizer, neutro, né, com a quantidade de prótons e elétrons iguais, então a quantidade de elétrons vai ser igual à quantidade de prótons. Mas isso vai acontecer somente quando ele estiver eletricamente estável, que a gente chama, né, com a quantidade mesma de positivo e negativo. Então, assim,
dando continuidade às nossas informações, vamos começar, né? Aí nós temos a nossa tabela periódica dos elementos. Então, a tabela, ela é assim, imensa, né? Mas ela tem algumas características que a gente precisa aprender de fato. Então, nós vamos ter aqui o primeiro elemento, que é o elemento número 1, que é o hidrogênio, ele está aqui em cinza. É o elemento que vocês vão observar, né? Estando nessa primeira colunazinha aqui e na primeira linha. Vejam que ele vai estar aqui de uma forma diferenciada dos outros, daqui a pouco eu explico por quê. E nós vamos ter exatamente no cantinho esquerdo, então vocês também podem acompanhar aí na tabela periódica no livro de vocês, o número 1. Então, é a identidade do hidrogênio. Então, vou falar assim do hidrogênio especificamente para vocês verem que isso também vai se repetir com os outros elementos. Então, a identidade do hidrogênio vai ser número 1. Então, vocês estão vendo aqui, né? Eu estou apontando aqui para vocês o número 1. Então, esse número 1 é onde ele vai estar, né, representado justamente, né, a situação de que esse elemento aqui, ele vai estar, né, o número 1, ele vai estar aqui representando o primeiro elemento da tabela periódica. Então, continuando, nós vamos ter aqui, né, o número 2. O número 2, ele vai estar aqui desse lado aqui, ó. Então, na mesma linha que o hidrogênio, nós vamos ter aqui o número 2. Então, ele vai estar aqui do outro lado. Então, é uma continuação. Número 2, aqui embaixo do hidrogênio mesmo. 3, 4. Aí, depois, para o outro lado, 5. Na mesma linha, né? Olha. 6, 7, 8, 9 e 10. Então, vocês vão ver que você vai ter uma continuação. Então, a tabela periódica tem essa característica. Ela tem uma ordem crescente do número atômico dos elementos. Então, o que é número atômico? É como eu falei, como se fosse a identidade do elemento químico. Então, você vai ter aqui o número dele aqui no cantinho, mostrando. Então, eu quero saber onde está localizado o número 33. Você vai lá olhar a ordem. Olha o 33 aqui, é o acênio. Então, é uma característica que você tem que observar. Então, através dos elementos, a ordem, né, crescente dos números, você identifica qualquer elemento químico, tá? Então, bom, vamos lá agora às outras informações. Na tabela periódica, nós temos mais outras informações. Ele é dividido em período, né? Então, a gente vai ter o período. Esse período aqui, ele vai estar, né, localizado por linhas ou período. Então, aqui eu falei para você, né? A primeira linha, onde está o hidrogênio, ele vai estar aqui com a mesma linha do hélio. Então, a segunda linha vai estar na mesma linha do lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, aí vai. Uma característica importante com relação ao período. Então, nós temos 7 períodos. Lembra que falei nesse instante o que significa 7 períodos? Significa, remete-se à ideia que a gente falou das 7 camadas. Então, se tem 7 períodos, tem 7 camadas. Então, quem está aqui na última período com 7 camadas? Eles vão ter K, L, M, N, O, P e Q. Então, todos esses elementos que estão aqui nessa última linha, nesse último período da tabela periódica, todos eles vão ter 7 camadas. Então, se tiver aqui no 4, 4 camadas. No 5, 5 camadas. Aqui nessa tabela periódica que eu estou trazendo para vocês, aqui no cantinho, ó, tá vendo onde eu estou apontando agora, vocês têm alguns números. Talvez vocês não vão ver porque está bem pequeno mesmo, mas depois vocês podem pesquisar e observar. Esses números aqui significa dizer a quantidade de elétrons que ele tem em cada camada. Lembra que eu falei para vocês na instante? Então, as camadas eletrônicas, elas vão ter uma quantidade X, né, de elétrons para cada um. Então, se aqui tem o sódio é o número 11. Então, esses elétrons, né, ou prótons, que é a identidade do elemento, ou número atômico, que é a mesma coisa, você vai ter que ter 8 elétrons distribuídos na camada, nas 3 camadas, porque ele está onde, ó? No terceiro período, na terceira linha. Então, ele vai ter 2, 8 e 1. Então, distribuir os 11 elétrons certinho nas 3 camadas, tá? Então, isso é uma característica que a gente tem com relação aos períodos ou linhas. Nós vamos ter também outra característica que é com relação à família ou grupos. Vejam que a gente vai ter aqui o número 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, até número 18. Então, todos esses elementos aqui estão organizados em 18 grupos ou famílias. Então, elas vão estar o quê? Na vertical, em pé. Na horizontal, os períodos ou linhas. E na vertical, nós vamos ter os grupos ou famílias. Vejam que ele vai dividir aqui também em romano um valorzinho aqui, o número 2, número 1, só que com a letra ao lado. Vocês estão percebendo? Aqui A, e aqui embaixo já tem B. Então, todos esses que estão aqui embaixo tem letra B. Aí continua o A cá do outro lado. Ó, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Hoje em dia não tem mais essa classificação, mas eu chamo a atenção com relação a um detalhezinho que é bem interessante da gente observar com relação à família A. A família A, ela tem uma característica bem especial. Então, esse número que está aqui indicando na frente da letra A, significa dizer a quantidade de elétrons que ele tem na última camada. Então, vejam, por exemplo, quem está na família 2A, todos os elementos que estão aqui na vertical, eles vão ter 2 elétrons na última camada. Então, todos os elementos que estão nas famílias A, eles vão ter a quantidade de elétrons que eles têm no número aqui em cima. Então, você tem 6A, aí ele vai ter 6 na última camada, 6 na última camada, e assim sucessivamente. Tem uma característica especial dos elementos que estão no grupo das famílias ou família A, tá certo? Então, a característica especial só da família A. Isso não se aplica para a família B, só para a família A, ok? Bom, então agora nós vamos ver com relação aqui às cores, né? Então, essa tabela que eu trouxe para vocês, ela é bem colorida. O colorido da tabela de vocês do livro é diferente, então cada tabela tem um colorido diferente, que vai organizar e ele vai trazer essa legenda, né? Então, é importante vocês entenderem que essa organização tem que ser legendada. Então, você não precisa aprender, você não precisa decorar. Ai, meu Deus, e agora eu tenho que decorar? Não. Umas características vocês precisam lembrar, porque tem algumas tabelas que não trazem algumas características, mas umas vocês vão ter que lembrar. Por exemplo, a família 1A. Então, vocês vão ter aqui o laranja. Então, todos os que estão aqui, com exceção do hidrogênio, estou vendo o hidrogênio, eles vão ser metais alcalinos. O hidrogênio não é um metal, tá? O hidrogênio, ele não vai ser um metal. Então, ele vai estar localizado na família 1A, ele vai estar no grupo 1, mas ele não vai ter característica de metal. Então, ele não é considerado um metal alcalino. Ele não é um metal alcalino. Bom, aí outra coisa que vocês vão ter aqui, o amarelinho, são metais alcalinos terrosos. Então, tem tabelas que não traz essa característica, mas às vezes a gente pergunta, tá certo? Então, tem no texto, vocês pesquisam, então vocês vão ter que lembrar. Então, a família 1A é metais alcalinos, família 2A, metais alcalinos terrosos. O rosa, todos os rosas que estão pintadinhos de rosa aqui, eles são chamados de metais de transição. Então, são metais que são diferentes, eles têm uma característica diferente. Eles estão transitando, eles estão dentro, eles estão na parte interior da tabela periódica, por isso que eles são chamados assim. Aqui embaixo, vocês vão observar que tem duas linhas, né? Uma linha e a outra linha. São as séries dos lantanídeos e dos actinídeos, né? Então, essas séries aqui, elas são separadinhas embaixo, porque se fosse para colocar todas elas aqui nessa linha, vocês iam ter uma tabela imensa. Então, para organizar melhor, foi o que eles fizeram, botaram essas duas linhas aqui embaixo, que são os outros elementos que estão aqui. Então, é importante você saber que são séries do lantanídeos e dos actinídeos. Bom, em azul claro, né, azul mais ou menos claro, vocês vão ter aqui o que a gente vai chamar de outros metais. Eles não estão nos metais alcalinos, não são alcalinos terrosos, não são de transição, são outros metais que vocês vão estar aqui. E aqui você tem uma espécie de escadinha. Essa escada vai dividir os não metais. Então, esse verde aqui, todos eles são chamados não metais, certo? Então, vocês vão observar que eles vão estar aqui próximo aos metais, mas eles estão separados com uma espécie de uma escadinha. Tem até umas regrinhas, né, que o pessoal inventa, mas é algo para poder lembrar, mas não precisa vocês decorarem, como eu falei, por enquanto vocês vão ter a tabela só como uma tabela de consulta.
Então, todos que estão de verde aqui são chamados de não metais. No último grupo, no grupo 18, ou grupo 8A, nós vamos ter os gases nobres. Qual é a característica importantíssima dos gases nobres? Os gases nobres, como o próprio nome diz, eles não precisam de forma alguma fazer ligações químicas, tá? Eles são gases que eles por si só eles são estáveis. Então ele não precisa fazer ligação química com outro elemento. Então na natureza eles são encontrados e eles não precisam de nenhum outro tipo de elemento para poder se ligar e ter estabilidade, que isso a gente depois vai estudar. Não agora no nono ano, mas vocês vão estudar isso no ensino médio, tá? Aqui vocês vão ter todos que estão em preto, a letra preta, eles são sólidos. Então, a forma que ele é encontrada na temperatura, né, condições de temperatura normal, eles são encontrados em sólidos, no estado sólido. Então, a maioria dos elementos que vocês estão vendo aqui, na letra pretinha, eles são encontrados na temperatura ambiente no estado sólido. Claro que se aumentar ou diminuir a temperatura, eles vão mudar de estado físico, né? Os líquidos, a gente encontra na temperatura, né, ambiente o mercúrio e o bromo. Então, são metais que são encontrados na temperatura ambiente no estado líquido, tá? E os gases, né, os elementos que são encontrados na forma gasosa estão em vermelhinho. Então, são esses aqui que são os gases nobres, né, como a gente já comentou, e alguns outros que vocês vão observar aqui, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, o hidrogênio, todos eles são encontrados no estado gasoso, tá? Tem um aqui, o tecnécio, que ele é sintético, tá? Bom, outra informação que vocês vão ter que observar com relação à tabela periódica é a localização dos elementos químicos. Então, por exemplo, eu posso pedir a vocês, localizem um elemento que está na linha 5 e no grupo 12. Então, aqui vocês vão olhar, linha 5. Então, esse aqui é a linha 5. Grupo 12, aqui, grupo 12. Então, encontro do grupo 12 com encontro com linha 5 vai dar quem? Cádmio. Número 48, CD, é o símbolo. E o número de massa, 112,411. Então, é outra informação que a gente vai ter aqui do elemento químico, né? Que vocês já fizeram atividade com isso e já perceberam o que é. Então, aqui vai ser o símbolo, CD, né? Cádmio, é o símbolo dele, é CD. O número atômico é esse número que está aqui em cima, o número 48, que é a identidade do elemento, que a gente já falou. Esse número atômico é o mesmo que o número de prótons. E o número de massa, que é esse número grandão aqui embaixo, que a gente vai explicar agora para que a gente usa esse número de massa. É uma informação que tem na tabela periódica, mas que a gente usa para fazer um cálculo, que a gente vai explicar a vocês agora. Olha ele aí. O número atômico Z, né, chamado de número atômico, ele é igual ao número de prótons. Lembra que os prótons ficam lá no núcleo. E eu tenho uma frase célebre que eu digo, nunca, never, jamais o número de prótons do elemento muda. Então, o número atômico é igual ao número de prótons, é a identidade do elemento químico. Então, ele sempre vai ser igual, ele nunca vai mudar. E existe uma regrinha. A, que é o número de massa, é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então, tanto o número de massa, que a gente viu agora, ó, na tabela periódica, todos esses números que estão aqui embaixo, é o número de massa. Como o número atômico, ele está presente na tabela periódica. Então, você pode consultar e esses dois números vão estar aqui. Ah, professora, mas tem números, por exemplo, que é 102,90550, que é aqui o ródio. Então, você vai fazer o quê? Você vai aproximar. 102,9 vai ficar quanto? 103, né? 0,9. Então, vai estar mais próximo de 103. Aí você pode arredondar o valor e colocar naquele cálculo aqui que a gente está vendo. Então, o que a gente vai procurar nesse cálculo? O número de nêutrons. Então, nêutrons vai ser igual ao número de massa menos o número atômico. Então, lá atrás que a gente viu, né? Por exemplo, o ródio, 103, que a gente colocou, menos 45. Então, se eu quiser colocar aqui, eu vou e coloco 103. Vou tentar ver se eu escrevo, porque eu sou péssima. 103. Vai ficar muito bonito não, viu, galera? Mas vamos lá. Menos 45. Aí você faz a conta e você tem o quê?
o número de nêutrons, tá certo? Ficou terrível, né? Bom, então assim, esse vai ser o quê? A forma como você vai encontrar o número de nêutrons, tá certo? Então, outra representação que ele pode encontrar aqui para você, por exemplo, é se você quiser colocar esse valor aqui. Ele vai colocar o elemento químico aqui para vocês, né? Qualquer, o cloro, o oxigênio, e vai colocar um valor em cima e um valor embaixo. Não vai dizer você quem é o número de massa e quem é o número atômico. Se ele colocar um número em cima, obrigatoriamente você vai já saber. É o número de massa. Em cima, letra A, ó, lembre. A em cima é o primeiro da consoante, né? A, quem que vai estar aqui em cima vai ser o número de massa. Z, última letra do consoante, vai ser o quê? Número atômico. Pronto. Aí aqui você vai saber que aquele elemento químico em cima é o número de massa e embaixo é o número atômico. Tá ok? Então, não se preocupe com essa pergunta, não ficar agoniado, porque, eu não sei, eu não vou entender, professor, eu não vou conseguir fazer os cálculos. Calma. Tudo isso você vai com calma aprendendo, você vai com calma tendo, né, essas informações, tanto na tabela, como essa representação que eu disse para vocês, que ela vai estar aqui na questão. Então, você não se preocupe, não se agonie com isso, tá certo? O mais importante é você entender como conhecer a tabela periódica, como é que ela vai estar para vocês, para você saber que ela é ela é uma consulta para você, ela não é nada mais do que para você consultar. Então, não se preocupem com isso, tá certo? Eu espero que tenha tirado todas as dúvidas de vocês, que vocês tenham realmente pensado nas coisas que eu já falei para vocês, né, de vídeo que eu já mandei para vocês, mas eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Qualquer coisa pode me perguntar, eu estou disponível. Bons estudos, morrendo de saudade de vocês. Um beijo e até a próxima.